Tudo bem? Lição número 12, o chamado para permanecer firme. Permanecer firme na fé. Como disse um grande escritor chamado John Maker, ele escreveu o seguinte: o cristão que está progredindo na fé deve cultivar o olhar firme de uma pessoa que está vivendo no futuro. O cristão, hoje, tem que estar pensando no futuro. Tem que estar vivendo como se estivesse vivendo lá no futuro, naquilo que Deus vai dar para aqueles que se tornarem fiéis. Por isso, a lição dessa semana é um chamado para que os filhos de Deus permaneçam firmes, porque o grande conflito vai esquentar a chapa. Efésios capítulo 6, 10 e 11 é o verso áureo, é o verso para memorizar dessa semana, e diz o seguinte: no demais, irmãos, Paulo escrevendo, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo é muito claro: se você não tiver a armadura de Deus, você não vai conseguir superar os obstáculos que virão. E ele disse: contra as astutas ciladas do diabo. Então, muitas coisas que vão acontecer na vida dos cristãos é para retirá-los do exército do Senhor, para que desanime, para que possam, assim, render-se à ação do diabo. Por isso, a firmeza na fé em meio às lutas será o tema dessa semana que vamos estudar. Em meio às lutas dessa vida, qual é a visão que nós temos tido? É a visão só material? É a visão apenas no âmbito terreno? Por isso, nós temos que ter algo maior em vista. Nossa visão deve ser ampliada. O apóstolo Paulo recomendou que nós tenhamos os olhos abertos, porque senão nós seremos pegos de surpresa. Ele até escreveu em 1 Coríntios 15, verso 19 o seguinte: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, nós temos que, assim, enxergar algo além do que as pessoas normais enxergam, porque nós temos o conhecimento profético. Deus já abriu dentro de nós a sua palavra, a janela profética. Então, o cristão deve ter os olhos abertos para aquilo que vai acontecer dentro do grande conflito, no final do grande conflito. Por isso é importante nós estudarmos a lição dessa semana com uma visão um pouco mais ampla, uma visão macro. A Bíblia relata alguns episódios que precisamos aprender nessa semana sobre a lição da confiança em Deus. Nós temos que ter os olhos abertos e enxergarmos os bastidores espirituais. Por isso o apóstolo Paulo recomendou, porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que nós temos um inimigo invisível, e não é um inimigo só, é uma legião de inimigos. Efésios 6, verso 12. Por isso ele recomenda: vocês precisam estar alerta, porque a nossa luta é contra o inimigo invisível. E Deus quer abrir os nossos olhos. Temos que enxergar além daquilo que é visível hoje. Quer ver uma experiência de alguém que precisou de uma intervenção profética para a pessoa enxergar um pouco mais além? Foi o caso do servo de Eliseu. Quando ele levantou sonolento aquela manhã, que olhou na cidade onde eles estavam, a cidade estava cercada pelos assírios. Ele ficou apavorado, correu lá e disse: meu senhor, que faremos? A cidade está cercada. Então Eliseu puxou o Geazi para perto dele e disse: calma. Orou e disse: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu que havia carros de fogo em volta de Eliseu. Ele disse: não temas, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus derrotou aquele exército que estava cercando aquela cidade. Abriu os olhos daquele moço. Um outro caso que aconteceu visível, aconteceu quando Agar ela foi expulsa da casa de Abraão. Por uma questão de ciúme, Sara diz: eu não quero mais essa mulher aqui. O filho dela está fazendo um bullying com o nosso filho. Eu não quero mais ela aqui. Ou eu ou ela. Aí Abraão disse: então eu vou ter que despedir Agar. E despediu Agar. Ela andou um tempão no deserto, até que sem água e sem comida, assentou-se e começou a chorar. O menino também. Aí então um anjo apareceu e disse: não chores, Agar. Eu vou fazer dessa criança uma grande nação.
O texto bíblico diz assim, em Gênesis 21, de 15 a 19, diz assim: disse o anjo, ergue-te e levanta-te, pega o menino pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu um poço de água, e foi encher o seu odre de água, e deu a beber ao menino. E assim os olhos de Agar foram abertos. O apóstolo Paulo, ele pediu a Deus que os olhos dos crentes de Éfeso e dos crentes do futuro também fossem abertos, para que tivessem uma visão aprimorada, para que pudessem enxergar a realidade espiritual do grande conflito. Não estamos para brincadeira. A coisa é séria. E se aqueles que estão se preparando para o reino de Deus não prestarem atenção, não tiverem os olhos abertos, serão enganados e haverão de perder a vida eterna. Então, a luta hoje é para valer. Não existe brincadeira. Existia um ato de heroísmo na Batalha de Itororó, no dia 5 de dezembro de 1868. Estava a luta, chamava-se uma luta entre os brasileiros e os paraguaios. Foi assim, a guerra do rio Itororó. Chama-se Itororó porque era assim, dividia o Brasil e do Paraguai pelo rio Itororó. E ali estavam o exército brasileiro lutando para que os paraguaios não entrassem no território brasileiro e tomassem posse. O general que estava comandando era o general Fernando Machado. Foi ferido mortalmente, caiu morto. O general Gordon, que estava do seu lado, disse: eles não podem tomar a ponte. E ele correu com os seus soldados e foi ferido numa perna, e os soldados começaram a receber muitos tiros. O contra-ataque paraguaio foi muito forte. O general Duque de Caxias olhou e viu que a situação era tensa. Sabe o que ele fez? Montou no seu cavalo, com sua espada no alto, dirigindo-se para a ponte. Ele gritou para os seus soldados: soldados brasileiros, abram os olhos, vamos para a batalha. Quem for brasileiro que me siga. Um pelotão inteiro montou os cavalos, montaram nos cavalos e correram para cima da ponte sobre o rio Itororó e derrotaram os paraguaios, colocando eles em retirada. E assim, uma vitória foi conquistada para sempre. Então, é preciso ter os olhos abertos no meio da batalha. Quando o almirante Nelson, um almirante inglês muito assim condecorado por sua coragem, quando ele era moço, estava começando na vida militar, na marinha britânica, ele ficava tampando os ouvidos para não ouvir os tiros do canhão. Um general disse: Nelson, tire a mão dos ouvidos. Você veio para a guerra. E na guerra é ganhar ou ganhar. Não fique parado, vamos ao combate. E assim o almirante Nelson recebeu aquela lição como um incentivo para a sua vida militar. E se tornou o maior almirante condecorado na história do Império Britânico. Nós vamos estudar uma lição nessa semana onde Paulo usa uma linguagem militar. Usai toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes quando chegar o dia mau, para que vocês não sejam pegos pelas astutas ciladas do diabo. Vamos a esse estudo? Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração. Vamos lá, Deus abençoe.